Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Estão me ouvindo? É sempre uma alegria compartilhar a palavra do Senhor, né? E nessa noite eu queria compartilhar com os irmãos algo que o Senhor despertou no irmão Francisco, né? E ele compartilhou conosco sobre o pecado, né? E é um tema muito vasto, né? E abordado na palavra de Deus desde o início, né? Até o final da palavra, a gente vai ter porções do texto falando sobre o pecado, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? Eu queria pedir para os irmãos que não precisam anotar os versículos, a gente vai ler uma quantidade razoável, né? Então, depois eu passo para o irmão Atílio e ele posta lá no grupo, acho que fica mais prático dessa forma, né? Mas se alguém quiser anotar também, sinta-se à vontade, né? Mas eu entendo que estudar esse tema, né, sobre o pecado e compreender, né, a vastidão e a profundidade dos efeitos do pecado, né, é muito importante por vários motivos e para a compreensão da nossa própria natureza, do nosso modo de agir, né, e bem como da compreensão do mundo, né, no qual a gente vive e que a gente está inserido, né. E então eu dividi algumas partes que eu queria compartilhar com os irmãos, né. A primeira delas vai ser sobre o problema, né, que o pecado gerou, mas eu vou dar um foco positivo, né, em como que era antes do pecado, tá? Depois a gente vai ver como que o pecado entrou no mundo, né, a origem dessa história toda, né? Vamos falar um pouquinho sobre a etimologia, né, dos termos que são traduzidos como pecado, rapidamente, só para mais como curiosidade, mas sempre é bom, sempre traz alguma informação relevante para a nossa vida, né? Vamos falar um pouquinho sobre algo que o irmão Campbell Morgan fala no livro As Sete Crises do Cristo, né? Sobre o homem distanciado de Deus pelo pecado, né? E vamos tentar ver na palavra como que o pecado é gerado em nós, o ato do pecado, né? A Bíblia ela trata desse tema também e fala disso, né? E, enfim, então eu queria começar lendo, né, em Gênesis, no capítulo 1, e eu queria pedir aos irmãos que usassem uma das faculdades maravilhosas que o Senhor Deus nos deu, que é a imaginação, né, para que a gente possa tentar ver o, como que era a terra, o mundo, a criação, enfim, antes do pecado, né, para a gente compreender o mal que foi feito, né. Então, em Gênesis, no capítulo 1, verso 26, depois que Deus criou, né, o universo, vamos dizer assim, ou restaurou, segundo alguns irmãos entendem, no verso 26 está escrito assim: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Que maravilha, né, irmãos? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? O irmão Campbell Morgan ele traz um detalhe interessante, que essa palavra imagem, né, segundo os eruditos que entendem do hebraico,
ela tem a ver mais com uma sombra e não com uma imagem como a gente tem hoje, né, uma imagem que é perfeita quando a gente olha no espelho em relação ao objeto real, né, que está sendo refletido, né? Então é mais uma sombra, né? Mas é a semelhança de Deus, né? E pelo homem ter sido criado dessa forma, né, como a imagem e semelhança de Deus, o homem é daí que vem toda a dignidade do ser humano, né, e toda a grandeza dele quando ele foi criado, né? E porque o homem é semelhante ao Deus, né, ao Altíssimo, né? E Deus criou o homem e deu tudo o que foi criado na Terra para ser gerenciado, vamos dizer assim, seria melhor o sentido dessa palavra dominar, né? Pelo homem e pela mulher, né? Quando Deus criou, e está escrito no versículo 27, Deus criou o homem e mulher e falou para eles que eram para crescer e se multiplicar, né? Então, isso é muito maravilhoso, né? E no verso 29 está escrito: E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. Então a gente vê que o homem e os animais, né, eles foram criados vegetarianos, né? Então Deus deixou para eles, deu ordem para eles comerem de toda a erva, né? Para o homem, a erva que dá semente, e toda árvore que tem fruto que dá semente também. E para os animais, a erva verde seria para mantimento deles, né? Então, observa bem, não havia predação, né, como a gente vê hoje na natureza, né? Não havia predadores e, é óbvio, não havia essa violência de um animal matando o outro para se alimentar e medo, né? Então não havia essa predação na terra como foi criada por Deus, né? E, e isso é interessante a gente notar. Se os irmãos, deixa aí aberto em Gênesis que a gente vai voltar, rapidamente ler em Isaías, no capítulo 11, que trata do reino restaurado, né? Isaías, capítulo 11. Verso 6. Isaías 11, 6. Está escrito assim: O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, a gente vê que a terra foi criada de uma forma que Deus deseja restaurar, né? E a gente vai ver que o pecado afetou a criação inteira, né? E trouxe toda essa confusão que a gente observa hoje ainda, tá? Então, retornando lá em Gênesis, no capítulo 1, só para a gente concluir, no verso 31, depois que Deus criou tudo, né? Então está registrado que viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde, manhã e o dia sexto. Então, nesses 6 dias, Deus criou toda a maravilha, né, que veio, que era o plano dele, né? E Deus viu que era muito bom, né, tudo que ele tinha criado. Agora, no capítulo 2 de Gênesis, né, começando do verso 7.
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora no verso 16. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem. Ele está falando para o homem, né? De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora o verso 25. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, observe, irmãos, a vida era livre, né? O homem podia comer de toda a árvore do jardim, né? Ele vivia, o homem e a sua mulher, Adão e Eva, estavam nus, não se envergonhavam, a vida era livre, né? Era uma vida maravilhosamente planejada por Deus, né? Mesmo a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela foi dada para preservar essa liberdade do homem, né? E Deus, foi a única coisa que Deus falou para o homem não fazer, né? Ele, como tinha a árvore da vida no meio do jardim, o homem deveria comer da árvore da vida, né? E viver eternamente em comunhão com Deus, né? Bom, agora no capítulo 3, vamos começar a ver o problema, né? Então, observa bem, toda essa maravilha que Deus criou e deu ao homem, né? Para o homem desfrutar, cuidar, né? E crescer e multiplicar, e encher a terra, né? Mas aí veio o problema, né? Então vamos lá. Capítulo 3 de Gênesis, no verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e ele perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, observa, irmãos, aqui está aquele momento triste, né, em que o homem pecou, né? E aí vem logo as consequências, né? Primeiro, viram que estavam nus e tentaram tampar a nudez, né? E se esconderam da presença do Senhor Deus. Quando ouviram a voz de Deus, o homem em pecado, né, tentou se esconder de Deus. E é muito significativo porque Adão fala, né, para o Senhor: eu tive medo e me escondi, né? Então vem essa primeira consequência, né, íntima, ao interior do homem, né, de ter medo, né, e se escondeu de Deus, se retirou da presença de Deus, né? No verso 17, agora está escrito assim:
Deus falando, né? E Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Né? Então, nessa narrativa, aqui a gente vê, né, o assim chamado pecado original, né, a entrada do pecado no mundo, né, algumas das consequências, né, a gente vê que a terra foi maldita ou amaldiçoada por causa da transgressão de Adão, né? E a terra começou a produzir cardos, abrolhos, espinhos, né? Coisa que não tinha, né? E o homem foi ordenado por Deus que o homem trabalhasse, né? Se cansasse, se fadigasse, né? Para obter o sustento para a sua vida, né? Bom, então essa é o pecado, a descrição, né, que a Bíblia nos dá do pecado original. E o apóstolo Paulo, né, só lembrando que eu entendo que ele reforça isso, né, em Romanos 5,12, não precisa abrir lá não, depois a gente vai ver com mais calma, né, ele fala que por um só homem entrou o pecado no mundo, né, e então a consequência do pecado, né, do homem, essa palavra homem de Romanos 5,12 é antropos, né? Então é o homem em geral, não o homem, o macho, né? Em contraposição à fêmea, é o antropos, né? E Paulo vai deixar claro que em Adão nós pecamos, né? Mas enfim, o pecado entrou no mundo e trouxe toda essa confusão, né? E a terra foi afetada, né? E toda a criação foi afetada pelo pecado, né? Eu queria fazer um parênteses, irmãos, bem rapidamente, sem entrar em detalhes, porque essa questão, né, do pecado do homem, a gente vê que a serpente, ela é que trouxe a tentação, né, para Eva, né? O Novo Testamento ele vai nos revelar, não precisa abrir lá não, que a serpente, né, é Satanás, né? Em Apocalipse 12:9, né, está escrito que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, né? Sim, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, o Satanás, ele está aqui na terra, né? E ele tentou Eva, né? E ele é que trouxe, ele pecou, né? Se a gente lê em Ezequiel, vamos abrir lá rapidamente, Ezequiel 28, Ezequiel 28, no verso 11, né? Os irmãos entendem que isso não pode se referir a um homem, né? Então, que isso foi escrito no tocante ao anjo que foi criado e que caiu, que a gente conhece como Satanás. Né? Então, Ezequiel 28:11, está escrito assim: veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, ou na abundância dos seus negócios, se encheu
o seu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Só até aqui. Então, a gente vê que essa porção de texto dificilmente pode se referir a um homem, né? Ela foi ela está diretamente relacionada a Satanás, e ele pecou, como fala no verso 16, né? E só um detalhe importante, irmãos, para a gente compreender a estratégia que foi usada para tentar o homem, né? Vamos em Isaías 14, para a gente ler um detalhe importante. Isaías 14, verso 12. Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, observa bem, isso aqui também se refere a Satanás, né? E depois os irmãos podem ler o capítulo todo com mais calma. É interessante que ele fala, né? E serei semelhante ao Altíssimo, né? Então, Satanás queria ser semelhante ao Senhor, né? E se a gente retornar lá, né, para Gênesis, lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 5, a gente já leu, só um detalhe, né? Está escrito assim, Gênesis 3, 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Né? Na tradução Almeida, corrigida e fiel, está um pouquinho diferente, talvez algum irmão tenha ela aí, está escrito assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Então, observa bem, o anjo, né, caído passou, né, ou tentou passar, ao menos em parte, né, o seu desejo de ser Deus, ou de ser como Deus para o homem, né? Ele tentou Eva, né? E depois a gente vai ver com mais detalhes, né? O que aconteceu com Eva quando ela resolveu comer do fruto da árvore que Deus tinha falado para ela não comer, né? Então era só esse parênteses, porque o pecado ele veio lá com o anjo, né? E isso foi passado para o homem e entrou no mundo, né? Bom, só uma questão que foi o irmão Francisco que pediu que a gente falasse um pouquinho sobre a palavra pecado, né? No Antigo Testamento, eu dei uma procurada, tem duas palavras para o pecado, tá? Mas elas são derivadas de uma só, né? Que é um verbo que é traduzido comumente como pecar, né? Então, eu escolhi duas porções da palavra para a gente poder olhar um pouquinho dessas duas palavras, né? A primeira delas está logo aí no capítulo 4 de Gênesis, é a primeira ocorrência da palavra pecado, né? No capítulo 4, no verso 5, na parte B, depois a gente vai ler isso com mais calma, mas só para a gente localizar. Então, na parte B do versículo está escrito assim, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se toda vida procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Então, a menção, né? E o seu desejo será contra ti,
mas a ti cumpre dominá-lo, né? Para quem interessa, essa palavra para pecado, né, no hebraico, ela tem uma pronúncia, ela tem duas pronúncias, hataaf, né? Ela significa errar o alvo, ou erro do alvo, né, ou do caminho, tá? E ela é derivada de um verbo, né, que é errar o caminho ou errar o alvo, se perder no caminho, que é o hata, né? E agora, irmãos, deixa marcado em Gênesis, porque depois a gente vai estar sempre voltando nessas porções, né, do início da narrativa bíblica. Vamos no salmo bem conhecido, o Salmo 51. Salmo 51. Creio que todos nós já devemos ter lido esse salmo alguma vez, né? Então, no verso 1, está escrito assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Bom, essas duas menções é utilizada a mesma palavra para pecado que aquela lá de Gênesis 4. Tá? Agora, no verso 5, outro verso bem conhecido, né? Está escrito assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Né? Então, essa palavra pecado aí, né? Ela é a palavra, a pronúncia dela é hate, mas o significado dela é basicamente o mesmo. Ela também deriva de rata, né? E tem o mesmo significado, que é de errar o alvo, né? E o mais importante para nós em relação ao significado da palavra é que no Antigo Testamento tem duas palavras para pecado, mas no Novo Testamento, né, na revelação que o Espírito Santo deixou no Novo Testamento, é utilizada uma palavra só para pecado, né, que é hamartia, que é derivada de pecar, né, e significa errar o alvo ou o caminho também. E tem um significado interessante, né, que é estar sem a sua parte em alguma coisa, né? Isso é interessante porque quando o homem pecou, né, ele perdeu aquela comunhão com Deus, né? Então aquela parte, né, da vida que era a melhor parte de estar em comunhão com Deus, o homem perdeu por causa do pecado, né? E esse verso do Salmo 51:5, eu entendo que o apóstolo Paulo, né, ele devia estar com esse verso em mente, né, quando ele, lá em Romanos 5, se os irmãos quiserem abrir, Romanos 5, no verso 12, está escrito dessa forma, Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, né? Então, isso é interessante porque o homem ele já nasce, né, em pecado, né? E o pecado vai passando de um homem para o outro, para o seu filho e geração em geração, né? Bom, então agora eu queria passar a uma coisa bem que a gente observa, e aqueles que se converteram ao Senhor já mais adultos, né, podem observar em si mesmos, ou então no mundo que nos rodeia, né, que é a questão do homem distanciado de Deus pelo pecado, né? O irmão Campbell Morgan deu esse nome a um capítulo do livro dele, né? E aí eu queria olhar o comportamento de Caim, né? Só para a gente ter alguma ideia, né, de como que o homem sem Deus se comporta, e muitas vezes nós também nos pegamos nos comportando dessa forma, quando a gente não age de maneira espiritual, né, ou
de acordo com o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, lá em Gênesis, no capítulo 4, vamos dar uma lida naquela porção que a gente já citou, né? Gênesis 4, vou ler o capítulo, começar do verso 1, só para a gente ter um pouquinho de contexto. Coabitou o homem com Eva, se referindo a Adão, né? Coabitou Adão com Eva, em algumas traduções, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, o seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Caim ficou com a cara amarrada, né? Como se diz. Então lhe disse o Senhor, no verso 6, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, observa bem. O homem quer ser aceito, né? O homem separado de Deus, ele busca essa aceitação de alguma forma, né? E Caim queria isso, né? Mas como Deus não se agradou da oferta dele, né? Ele ficou irado. E não é isso que a gente vê, né? Hoje em dia, né? Nessa nossa geração aí, as pessoas, quando elas não são aceitas, elas costumam ficar muito iradas, né? E mesmo nós, né? Quando a gente tem algum que nos nega, né? Se a gente age segundo a nossa carne, a ira vem, né? E a ira em si não é um pecado, né? A palavra de Deus diz que nós podemos nos irar, mas nos adverte, né? Irai-vos e não pequeis. E essa ira deve acabar até o final do dia também, né? Não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Que está escrito, salvo engano, em Efésios, né? Mas observa bem, Caim, ele queria ser aceito pelos seus próprios méritos, né? Pelo seu próprio esforço, né? E Deus falou para ele, né? Se você proceder corretamente, você vai ser aceito, né? Agora, os seus desejos, você tem que dominá-los, né? E a gente vai ver que Caim não dominou, né? Deus falou para ele, ó, o pecado está na porta, né? Domine os seus desejos, né? E aí no verso 8, a gente vê que Caim, ele deu lugar à ira, né? E ele não se dominou. Então, no verso 8, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. O primeiro assassinato registrado na Bíblia, né? E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Observa a resposta do Caim, irmãos. E ele respondeu, não sei, acaso eu sou o tutor do meu irmão? Atrevido, né? O Caim falar com Deus dessa forma, né? Com o Criador. Mas o homem separado do Criador é dessa forma, né? Se a gente não leu, mas em Gênesis 3, quando Deus perguntou para Adão, o que você fez, Adão? Né? Aí ele foi atrevido, ele culpou Deus, né? Ele falou assim, a mulher que você me deu, né? A mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto e eu comi. Quer dizer, ele culpou Deus, né? Pelo ter comido o fruto que Deus falou para não comer, né? Então, esse tipo de comportamento do homem, a gente vê isso, né? Frequentemente. Continuando no capítulo 4, verso 10, e disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão.
quando lavrares o solo, não te dará ele sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Então, o homem separado do Criador, né, ele se esconde da presença dele, né? Adão e Eva tinham feito isso, né, quando ouviram a voz do Senhor, né? E o Caim está falando a mesma coisa, né? Da tua presença eu vou me esconder. E o homem espera que o mal que ele pratica venha sobre ele também, né? Caim fala que quem comigo se encontrar vai me matar, porque ele tinha matado o seu irmão, né? Mas Deus, né? E Deus é amor, ele vai agir com misericórdia para com o homem, para com a sua criatura, né? Que ele criou e que caiu, né? E no verso 15, né, está escrito assim: o Senhor, porém, lhe disse: qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse, né? Então a misericórdia do Senhor para com o Caim, para que ele não fosse morto, né? E aí no verso 16, ele está escrito: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. Então Caim saiu da presença de Deus, né, e foi viver de maneira independente, né, sem o seu Criador, né, que o criou como um ato do seu próprio amor, né. Bom, irmãos, eu queria falar um pouquinho agora, ler um pouquinho da palavra que fala sobre esse processo de gerar o ato de pecar em nós, né? Vamos ler lá na carta de Tiago, no capítulo 1. Tiago está lá depois de Hebreus, né? Lá no final do Novo Testamento já. Tiago no capítulo 1. Eu chamei dessa forma, evidentemente que isso não está na Bíblia, é o processo de geração do pecado, mas vamos ler Tiago capítulo 1, verso 13, né? Está escrito assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte, né? Bom, parece, né, lendo, se a gente lê só essa porção, que a gente é tentado pela nossa própria cobiça, né? Somente, né? Mas se a gente for ler em outras porções, a gente vai ver que tem alguma coisa que vai acionar essa cobiça em nós, na nossa carne, né? Como aconteceu com Eva, e a gente vai ler lá. Mas antes, volta um pouquinho aí em Efésios 2, Efésios capítulo 2, no verso 1. Efésios 2, 1. Está escrito assim, se referindo a Cristo, né? Ele, Cristo, né, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, né? Então, observa bem, irmãos, essa passagem tem tantos detalhes, né? Mas o que eu queria chamar a atenção dos irmãos é que a gente, todos nós, né, éramos filhos da desobediência, né? E o mundo espiritual, né, o príncipe da potestade do ar, que a gente sabe muito bem quem é, ele trazia
ou traz, né, à nossa mente pensamentos, vontades, né? E se a gente estiver na carne, né, a gente vai agir dessa forma, né? Fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, né? Então, esses pensamentos, né, que muitas vezes, né, é interessante que muitos irmãos, né, aí, evangélicos, né, no meio da cristandade, entendem que batalha espiritual, ela ficar batalhando um sapatinho de fogo, né, espada, não sei o quê, contra os demônios, né? Mas a batalha espiritual, ela é travada na nossa mente, né? A gente é muitas vezes atacado, né, pelos dardos, né, do maligno, e nos vem uma enxurrada de pensamentos, né, que não procedem de nós mesmos e do Senhor, muito menos do Senhor, né? E a gente tem que resistir a isso, mas isso é um outro tema, né? Mas observa bem, é, nossa cobiça, ela vem por algo que a gente pensa, né? Se a gente voltar lá em Gênesis, vamos ver como que foi a reação de Eva aos pensamentos que o tentador, né, trouxe para ela, né? Lá em Gênesis no capítulo 3, a gente já leu, né? Então vamos dar, depois vamos ler no verso 4, né? Então a serpente disse à mulher, Gênesis 3:4, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, né, do fruto do conhecimento do bem e do mal, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ou, como eu li em outra versão, né, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. E aí o que está registrado no verso 6? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Então, a concupiscência dos olhos, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Então, observa bem o que Tiago falou, né? Cada um é tentado pela própria cobiça, e a cobiça tendo concebido dá origem ao pecado, né? E a mulher ficou deslumbrada, né? Eva ficou deslumbrada com os pensamentos que a serpente soprou para ela, né? E a cobiça concebida gerou pecado. E o pecado, a gente sabe, né, que toda alma que pecar essa morrerá, enfim, o salário do pecado é a morte, né? Então, Eva caiu, né? E Adão também da mesma forma. Então, eu creio que é muito importante a gente estar atento para isso, porque tem tantas coisas, né, que vêm ao nosso pensamento, às vezes coisas legítimas, né, mas que se nós não percebermos, né, ela vai nos ligar, né, essa cobiça por algo que às vezes até é lícito, né, um trabalho melhor, uma casa maior, mais confortável, né, enfim, essas coisas, é, mas que podem nos levar a pecar, né? Então, eu creio que é muito importante a gente estar atento, né, a como que essas coisas acontecem no nosso ser, né? Bom, então a gente já está terminando. Só queria deixar para os irmãos, depois os irmãos podem ler o contexto, né? E julgar se procede aquilo que eu vou deixar para os irmãos. O que a gente faz que é considerado pecado, né? Ou como e quando a gente peca, né? Em Romanos, no capítulo 14, né, Paulo vai falar sobre dois tipos, né, de irmãos, né, ou de crentes, e a gente se inclui em um deles, evidentemente, né? E um vai considerar que todos os dias são iguais, outro vai fazer diferença entre um dia e outro,
né? Um acha que tudo pode comer e o outro só come legumes, né? E aí Paulo vai falar, né, em Romanos 14, vamos ler só uma partezinha mais para o final, no verso 20, não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Né? E em Tiago 4, no verso 17, tem algo que eu fiquei chocado quando eu li. Eu já li a Bíblia antes de crer no Senhor, mas assim, eu guardava poucas coisas, né? Mas quando eu li esse versículo, Tiago 4, verso 17, está escrito assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Então é muito fácil pecar, né, irmãos? Muito fácil, né? Só para a gente concluir, na primeira carta de João, capítulo 1, primeira carta de João, capítulo 1, tá? No verso 10, diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo, se referindo ao Senhor, fazemo-lo mentiroso, a sua palavra não está em nós, né? Então, a gente comete pecado, a gente peca, né? Infelizmente, por mais incrível que pareça para nós, tem muitos irmãos que entendem que a gente não peca, né? Depois que a gente creu, que a gente converteu, né? Eu convivi com vários irmãos assim durante algum tempo, né? Tem essa doutrina, evidentemente que por tudo que a gente leu, por esse versículo que a gente acabou de ler, principalmente, né? A gente peca de uma maneira razoavelmente fácil, né? Se a gente não estiver atento, né? E para terminar, né? Se os irmãos não precisam abrir, não, mas toda vez que eu leio essa porção, eu já compartilhei com os irmãos sobre isso, né? Em Paulo, né, no capítulo 7 de Romanos, parece que ele dá um grito, né? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, ou desse corpo de morte, né? Porque ele estava falando sobre essa questão de pecar, mesmo a gente tendo prazer na lei de Deus, a gente comete pecado, né? E ele conclui: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, né? E é ele mesmo, né? João vai falar que ele escreve essas coisas lá na primeira carta de João, né? Continuando o que a gente leu aí, ele vai falar: filhinhos, né? Essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, né? Então, a gente vai eventualmente pecar, mas a gente não deve viver em pecado, né? Cometendo pecado, né? Pecado que o Senhor já nos alertou. Isso a gente tem que confessar ao Senhor, né? Nos arrepender, que é mudar o nosso pensamento, né? Para que a gente possa prosseguir na presença do Senhor, tendo comunhão com Ele. Enfim. Bom, irmãos, era isso que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite, né? É um tema muito extenso, né? Mas eu creio que eu trouxe para os irmãos aquilo que o Senhor me deu até o momento. O irmão Francisco, ele propôs mais algumas coisas, mas como o tema é muito extenso, acho que já ficou um pouco pesado, né? Mas numa outra oportunidade a gente vai tentar prosseguir. Amém?
Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos livrou da morte, Pai. O Senhor morreu no nosso lugar, como nós relembramos aqui, né, diante da tua mesa, Senhor. O Senhor morreu para nos dar vida, né, e vida em abundância, Senhor. Amém. Então, nos livra mesmo de pecar, Senhor, nos livra de viver em pecado, Senhor, nos livra de todo mal, Senhor. Em Amém. nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Amém.